Olá, meus queridos amigos. Está começando o curso Professores Apaixonados 2024. Esse curso ele foi feito especialmente para desenvolvê-lo na área espiritual, na área teológica e na área pedagógica. E a aula de hoje é imperdível. Nós estaremos recebendo o nosso líder, pastor Gustavo, que vai falar sobre o potencial mobilizador da unidade de ação. Portanto, já pegue aí o seu papel, a sua caneta para anotar todas as informações. Um outro detalhe, em outubro nós teremos a nossa formatura de todos os professores que concluírem esse curso que estamos realizando. Então não perca nenhuma aula. Aproveite esse momento, curta essa página, compartilhe esse link para que o máximo de pessoas possam assistir essa aula fantástica. Lembrando que esse curso não é só para o professor da Escola Sabatina, é para você membro também, que quer se desenvolver, que quer ganhar o seu certificado desse curso maravilhoso. Que Deus abençoe você e que você tenha uma excelente aula. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Professores Apaixonados pela Escola Sabatina. O tema de hoje é a respeito de mobilização. É sobre o potencial mobilizador da unidade de ação da Escola Sabatina. Porque a Escola Sabatina, ela é a maior potência mobilizadora da Igreja Adventista. Ela é o coração da Igreja Adventista. Bom, a origem da Escola Sabatina, ela se deu em 1852. Neste ano foi impressa a primeira lição, aquilo que é considerado a primeira lição da Escola Sabatina. Mas em 1853 aconteceu a primeira Escola Sabatina, ou seja, oficialmente a Escola Sabatina ela teve a sua origem como unidade, como classe de estudo em 1853. O objetivo da Escola Sabatina é a unidade, é trazer a unidade da igreja. Nós temos alguns aspectos que promovem a unidade da igreja através da Escola Sabatina. O primeiro deles é que é a mesma lição no mundo todo. Então, toda igreja adventista, todos os membros da igreja adventista no mundo estudam diariamente a mesma lição. Isso promove unidade doutrinária. O outro aspecto é que todos possuem lição, desde o bebê até a idade adulta. Isso também promove a unidade da igreja. Nós vamos para a mesma direção, caminhamos no mesmo percurso. Esse é o importante objetivo da Escola Sabatina. Além também de ser um grande local para relacionamento e estudo da Bíblia. Ellen White diz algo muito importante. Ela diz assim: a obra da Escola Sabatina, ela é importante. E todos os que se interessam, na verdade, devem esforçar-se por torná-la próspera. Então, ela diz que o esforço deve ser de todos nós, de todos os membros da igreja. Todos aqueles que se interessam pela unidade da igreja, pelo estudo da Bíblia, pelo crescimento da igreja, devem tornar a Escola Sabatina um lugar próspero. O outro ponto a se destacar na Escola Sabatina é que no período de maior crescimento da igreja, em termos missionários, foi justamente quando existiam as unidades filiais. Quando, em outro horário, se abriam unidades em cidades sem presença da Igreja Adventista, em bairros sem presença da Igreja Adventista, e isso promovia, isso mobilizava a obra missionária e ainda também o crescimento da igreja. Então você percebe que, junto com o crescimento da igreja, está também, sempre esteve também, as unidades de ação. Os professores, eles possuem pelo menos 3 grandes responsabilidades, ou eles se destacam pelo menos em 3 importantes pontos. O primeiro é que eles são os elos, eles são a ligação que envolve o membro e a igreja. Então, o grande ponto de ligação entre o membro e a igreja, e o corpo da igreja, são os professores. Eles também promovem o cuidado e o amor uns aos outros. Então, os professores, eles são responsáveis por promover o relacionamento, o amor, o cuidado,
a atenção. Isso ocorre, por exemplo, quando um aluno falta na unidade de ação, um membro da unidade de ação falta, e o professor, então, ele liga, ele se preocupa, ele tem esse cuidado. Interessante também que o professor, ele envia em missão para ensinar a Bíblia aos não crentes. Na verdade, o professor, então, ele é responsável pela mobilização da igreja através da escola sabatina. Então você percebe aqui que nós temos 3 pontos importantes na vida do professor. O primeiro, eles são os elos que ligam o membro da escola sabatina, da unidade de ação, até a igreja, o corpo todo. Eles também promovem o cuidado, a atenção e o amor, e também promove a missão da igreja. Quando a gente fala de missão, envolvimento, de mobilização, nós destacamos alguns pontos importantes para que você, professor da unidade de ação, seja também um grande mobilizador. O que é mobilizar? Mobilizar é motivar as pessoas, os membros da escola sabatina da sua unidade, para a ação. Fazer com que a sua unidade não seja alguma coisa apenas para se reunir uma vez por semana e ali recapitular o estudo da lição, mas realmente seja uma unidade de ação, que tenha movimento, que seja mobilizada a missão e algo importante também na igreja. Bem, o primeiro ponto importante que se destaca na mobilização é que o professor precisa aprender a mobilizar na escola sabatina. Então, ele precisa ser um agente mobilizador. Toda mobilização passa por ele. Ele é o líder, ele é o pastor da unidade. Então, tudo o que acontece na escola sabatina, na unidade de ação, passa pelo professor. E como que um professor pode ser um agente de mobilização? Primeira coisa é a conscientização. É entender que a escola sabatina é uma agência ganhadora de alma. Então, a escola sabatina, talvez você precise quebrar aí um paradigma de pensar que a escola sabatina, a unidade de ação, ela existe apenas para recapitular a lição no sábado pela manhã. Claro que não. Ela é um agente. Ela é uma ferramenta, um instrumento para ganhar almas. Então, o primeiro ponto é essa conscientização. Para você mobilizar a igreja, a unidade de ação, para o ganho de almas através da escola sabatina, eu deixo com você alguns pontos. O primeiro, tenha visão de futuro concreta e real. Você precisa enxergar o amanhã. O que você gostaria que a sua unidade de ação realizasse no futuro? Então, como que você enxerga os membros da sua unidade de ação trabalhando no amanhã? Como que você enxerga? Você enxerga uma classe maior, você enxerga uma igreja maior, um plantio de igreja em outro lugar? Como que você enxerga? Quais são os seus planos? Você, como professor, precisa ter uma visão longa, de longo alcance, ou de futuro, uma visão de futuro, idealizando, mas sendo algo concreto, enxergando realmente o futuro. O líder, ele tem uma visão concreta do futuro. Ele vê algo que é real no futuro. Não é um sonho, porque o sonho se desfaz. A visão, ela é tão concreta e tão real que é como se ele estivesse vivendo agora o amanhã. Essa é a primeira maneira de você mobilizar alguém. Começa com o líder, pensando no amanhã. O segundo ponto é que ele precisa saber o seu porquê. Por que você quer que a unidade de ação avance? Quais são as suas motivações? Quais são as suas razões? Então, não é só enxergar o futuro, mas é saber o porquê chegar ali. Por que chegar no futuro desta maneira? Então, por que você é um professor? Por que você é um pastor da unidade? Por que você quer mobilizar a igreja? Qual é a razão de mobilizar a unidade de ação da escola sabatina? De mobilizar as pessoas? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é promover uma causa nobre. Então, você vai mobilizar apenas porque tem que entregar folhetos? Você vai mobilizar apenas porque está no calendário da igreja? Ou você vai mobilizar porque o seu sonho, o seu objetivo no seu coração, você quer salvar pessoas? Você quer salvar pessoas a Cristo Jesus? Então, é um objetivo nobre, é algo maior, grandioso. Então, para você mobilizar alguém, você precisa ter algo grandioso no seu coração.
As suas intenções precisam ser nobres, precisam ser grandes, precisam ser fortes. O quarto ponto é que você tem que ter objetivos claros. Então, por exemplo, o seu objetivo é nobre, você quer salvar pessoas. Mas como? Como que você vai salvar pessoas? Então nós queremos abrir uma igreja naquele bairro. Nós queremos avançar desta maneira e chegar neste lugar. Então entenda, você precisa ter objetivos simples e claros. Então, de janeiro a dezembro, nós gostaríamos de abrir uma nova igreja num bairro novo. Então todas as ações dessa unidade de ação, elas acontecerão lá neste bairro novo. Você entendeu? Os objetivos claros. Nós queremos levar ao batismo esse ano 2 pessoas. Nós queremos dar 5 estudos bíblicos. Enfim, os objetivos precisam ser claros. Então, recapitulando. Primeiro ponto, tenha uma visão de futuro. Se a tua visão, comunidade de ação, é abrir uma nova igreja num bairro novo, então você precisa enxergar essa igreja já plantada ali. Você precisa enxergar como sendo algo real, concreto. O segundo é saiba o porquê. Por quê você precisa, ou a tua unidade de ação precisa abrir uma igreja nova? Por quê? Qual é a razão? É salvação de pessoas? A tua motivação ela é importante? Ela é nobre? Promova uma causa nobre. Então, a causa é a salvação de pessoas. Eu quero abrir uma igreja, sonho e vejo uma igreja no futuro naquele outro bairro, porque nós precisamos salvar pessoas, mudar vidas, levantar novas famílias, reconstituir as pessoas que estão ali, a imagem e semelhança de Cristo. A sua fala, a sua motivação tem que ser nobre. Quarto, tenha objetivos claros. Então nós vamos plantar uma igreja ali naquele bairro. É só um exemplo que eu estou dando, pode ser outro objetivo qualquer. Então nós queremos plantar ali uma igreja naquele bairro. Então vamos, de janeiro a dezembro, ter essas ações, objetivos claros. E o último, comunique de forma apaixonada. Então você é o líder, você precisa ser apaixonado pelo seu plano, apaixonado pela sua visão. Você tem a motivação correta, você tem algo que é nobre no coração, então você precisa agora comunicar a sua unidade às pessoas de maneira apaixonada. Esses aqui são os primeiros passos para você mobilizar a unidade da Escola Sabatina. O segundo ponto é organizar a unidade para a missão. Então não basta você ter tudo isso no seu coração, comunicar, etc., se você acha que pode fazer sozinho. Você precisa delegar, você precisa dividir. Então, divida. Na sua classe, você precisa ter o ancião, que é o responsável espiritual. Você precisa ter o secretário. Você precisa ter o coordenador de fidelidade ou de mordomia. Você precisa coordenar ou ter alguém para coordenar as atividades missionárias. Você pode até atribuir aos membros da unidade de ação outras funções que serão pertinentes àquela unidade. Mas o mais importante é que você precisa delegar, dividir as responsabilidades para que você possa avançar. O ponto 3 é movimente a unidade de ação às frentes missionárias, com as frentes missionárias. Então, para mobilizar, você precisa entender o que são as frentes missionárias. As frentes missionárias são tudo aquilo que prega o evangelho de forma direta. Por exemplo, você também precisa formar, então, duplas missionárias. Quantas duplas missionárias terão na tua classe, na tua unidade de ação? Você tem 10 membros, então o ideal é que você tenha todos envolvidos. 5 duplas missionárias. Classes bíblicas. Quantas classes bíblicas acontecerão a partir da sua unidade de ação? Reuniões nos lares e pequenos grupos. Então, você se reúne com a sua unidade uma vez por semana, mas durante a semana você reúne no lar de alguém, ou se reúne em pequenos grupos na casa de alguém. Mas precisa ter uma atividade no meio de semana. Instrutores bíblicos. Quantos instrutores bíblicos, quantas pessoas estão dando estudos bíblicos ali na sua unidade de ação? Então você como professor, e faz parte da mobilização missionária, mobilização para a missão, você precisa ter essas frentes acontecendo na sua unidade. Você precisa ter duplas missionárias, instrutores bíblicos, classes bíblicas, reuniões nos lares, pequenos grupos, para que isso
possa ser instrumento para a mobilização missionária. A mobilização missionária, ela acontece a partir desses itens aqui. Então, se você tem o interesse de pregar o evangelho, não tem como, se você não tem instrutor bíblico, dupla missionária, pequeno grupo, esses itens importantes acontecendo. Então, é importante que você tenha razão nobre, que você tenha motivação correta, que você comunique de forma apaixonada. É importante que você delegue funções e é importante que você forme duplas, classes bíblicas, reuniões dos lares, pequenos grupos e tenha instrutores bíblicos das suas unidades. Além disso, também, como ponto 4, é importante que você movimente a sua unidade para fora do prédio da igreja, que reuniões aconteçam. Quais são elas? Então, por exemplo, um junta-panelas. Então, uma vez ao mês, a sua unidade vai ter um almoço na casa de um membro da unidade de ação. Passeios em parques, caminhadas de domingo de manhã, prática de esporte, reunião nos lares, na casa de amigo, almoço, mesmo no domingo, uma reunião para bater papo, para conversar, para assistir um filme, recolher e entregar alimentos, varal solidário, por exemplo, visita a orfanatos, hospitais e etc. Então, existem muitas ações que você pode promover na unidade para trazer a união dos membros que estão ali participando. Essas atividades vão promover o relacionamento, vai facilitar as atividades missionárias, vai facilitar a mobilização missionária, porque isso aqui traz união, isso traz unidade. 5. Cuide dos novos discípulos. Então, quando acontecer batismos, cuide das novas ovelhas. Cuide das novas ovelhas. Tem um programa de visitação em que os membros são assistidos, cuidados, fortalecidos. Estude a lição com os alunos dos lares. Esteja com eles ali nos lares. Você pode, por exemplo, ligar, visitar, estar ao lado deles, orar com eles. Quando alguém está doente, interceda por eles. Ou seja, seja o elo de ligação entre a igreja e o membro. E seja aquele que vai promover o cuidado e o amor às ovelhas. Esse é o professor da escola sabatina, o professor apaixonado. E não se esqueça, a escola sabatina é a maior maneira de promover, de mobilizar a missão da igreja adventista, porque ela é o coração da igreja. Que Deus abençoe você.